Meus caros, hoje é dia 14 de julho de 1990 e a data tem significação no mundo inteiro, 14 de julho, a tal ponto que há uns 30 anos mais ou menos atrás, se eu não me engano, há 30 anos atrás, era feriado em vários países do mundo. E creio eu, sem ter muita certeza, que no meu tempo de menino era feriado em todos os países civilizados. Apresenta isto uma circunstância que nós não encontramos em outras datas. Quer dizer, os senhores tomem, por exemplo, uma festa qualquer, 7 de setembro de 1822. O Brasil se declarou independente. Não há razão para isso ser festa em outros países do mundo. Não há razão para ser festa internacional. É um acontecimento interno do Brasil. Agora, como explicar que um acontecimento interno da história da França, uma história que tem tantos acontecimentos gloriosos e bonitos, e 14 de julho seja uma festa internacional? Por exemplo, a data que eu não me lembro qual é, em que o bem-aventurado Urbano II proclamou a cruzada, da qual decorreu a série de cruzadas que acabaram não só tomando Jerusalém, instituindo ali o reino católico de Jerusalém, mas desbravando todo o Oriente, contendo a investida dos maometanos pela Europa dentro, etc, etc. A queda de Granada, uma data magnífica, que significava o fim do poderio maometano na Espanha, depois de 800 anos de luta. Isso não é uma festa internacional. Por que só a tomada de Bastilha tem que ser uma festa internacional? Evidentemente porque a ideia que estava atrás disso é que esta festa marcava uma revolução com significado para o mundo inteiro e que era o ponto de partida de revoluções análogas no mundo inteiro. Era o começo de uma revolução universal. E como revolução universal, é natural que seja celebrada em todo o universo. Donde, então, a universalidade da festa da tomada da Bastilha. Nós poderíamos dizer aqui, dar uma vista de conjunto daquilo que os senhores já conhecem. Mas é uma comemoração. Na comemoração a gente se lembra em conjunto de coisas que todos sabem. Então, alguma coisa sobre a Revolução Francesa e a queda e o papel que a queda da Bastilha representou dentro da Revolução Francesa. Então, a começar pela Revolução Francesa. O que é que, em traços muito rápidos, para ter uma visão global do que foi a Revolução Francesa, nós podemos dizer que essa revolução representou o golpe de morte dado numa sociedade, numa organização política, social e econômica que tinha alguma coisa de muito ruim e muita coisa de muito bom. O que não quer dizer, nem um pouco, que por causa disso essa organização poderia validamente ir continuando a existir como era. Em primeiro lugar, porque onde existe algo de ruim, não para o ruim a não ser que seja expulso. E, portanto, continuar impunemente com o que era, sem expulsar o mal, é trazer consigo o germe da morte. A morte acaba devorando o sujeito. Ele é mais ou menos como um homem que tem um câncer, mas que não cuida de extirpar o câncer. O câncer não devora, está acabado, não tem conversa. Não, mas ele está com uma cara saudável. Pode estar como for, em determinado momento o câncer o põe na sepultura. De maneira que ele põe fora o câncer, ou o resto é morte para ele. Assim também para uma organização política, social, econômica, quando tem um erro grave que seja, um defeito grave que seja, está dado sinal de morte para aquela organização, mais cedo ou mais tarde. Pode durar mais se for só um fator de morte. Se forem vários, a morte vem mais depressa, mas a morte vem. E nessa organização do Ancien Regime, é o nome que se dá à organização política, social e econômica, que tinha a França, mas que tinham todos os estados da Europa, com exceção da Rússia e dos Balcãs. Tinha todos esse tipo de organização. Nesse tipo de organização havia alguma coisa de bom deixado pela Idade Média. E havia, sobretudo,
ou por outra, muita coisa de bom deixado pela Idade Média. Havia alguma coisa de ruim que era produto da Revolução. E essa coisa, esse fator negativo, destruiu os fatores positivos. A luta desses dois fatores, um contra o outro, foi o que gerou a Revolução. Essa luta chegou ao auge quando o fator do mal, ou os fatores do mal, foram tão enérgicos, tão violentos, tão categóricos, que venceram os fatores do bem. E então foi degringolada. Como isso é a Revolução Francesa, considerada então muito sumariamente pela simples enunciação de suas causas, naturalmente eu entrarei daqui a pouco em pormenores, depois do que ela foi, mas não dos seus efeitos. Eu precisaria, para fazer um esquema completo de qualquer acontecimento histórico, a gente tem que dar, enunciar o acontecimento qual é. Depois estudar as causas, estudar o acontecimento em si mesmo, estudar os efeitos. Aí o acontecimento está estudado por inteiro. Aplicando esse método, análise da Revolução Francesa, nós devemos então, muito rapidamente, nos perguntar quais são os efeitos da Revolução Francesa. Os efeitos da Revolução na França foram, em primeiro lugar, uma transformação profunda da França, pela qual o vírus igualitário e laico se introduziu dentro dela. E ela passou a sofrer um processo de degenerescência que não alargou até agora. Apesar de períodos de reação, de períodos de melhora, etc., etc., esse vírus trancou-se nela e a vem matando, e nesse processo vem indo até agora. Mas a Revolução não produziu apenas resultados, efeitos na França. Ela produziu, como acabo de dizer, efeitos no mundo inteiro. Ela produziu efeitos na Europa, mas através da Europa, dos países da Europa, ela produziu efeitos em toda a América Latina. E com isso, toda a América do Sul foi atingida pela Revolução Francesa. Os senhores me dirão, mas a Revolução Inglesa, a situação norte-americana. A situação norte-americana é muito parecida com os frutos da Revolução Francesa. Mas ela não é só fruto da Revolução Francesa. Seria simplificar afirmar isso. Porque no século XVII houve na Inglaterra uma revolução do tipo da Revolução Francesa, que é a Revolução de Cromwell, que proclamou a República na Inglaterra, decapitou o rei Carlos I e durante a vida de Cromwell, a Inglaterra viveu esse regime republicano. Essa revolução tinha ideias muito semelhantes às da Revolução Francesa. Eram nascidas da implantação do protestantismo na Inglaterra. Na França, o protestantismo foi esmagado. Na Inglaterra, pelo contrário, o protestantismo venceu. E daí veio uma série de revoluções e de transformações que levaram os Estados Unidos, antiga colônia inglesa, a tomar toda a mentalidade, toda a configuração psicológica, política, social, econômica da Inglaterra. Na hora dos Estados Unidos se proclamarem independentes da Inglaterra, o rei de XVI, cujo programa do governo era um completo elenco de tudo quanto não deveria fazer, esse era o programa do governo dele. O rei de XVI mandou tropas para ajudar a Revolução inglesa, norte-americana, contra os ingleses, porque ele tinha recriminações mais ou menos justas, me parece que em boa parte eram bem justas, da França contra a Inglaterra. Então, para atacar a Inglaterra, ele mandou tropas para os Estados Unidos. Essas tropas, quando voltaram vitoriosas dos Estados Unidos, porque ajudaram a derrubar o poder inglês, essas tropas francesas, chegando à França, vieram com as ideias dos Estados Unidos, que eram as ideias da Revolução de Cromwell. E a Revolução de Cromwell ajudou a derrubar, a dar a vitória à Revolução Francesa. Bom, mas com isso todo o continente americano
caiu debaixo do domínio da Revolução. Revolução vinda da França, através de Espanha e Portugal, para a América Latina. Revolução vinda pela Inglaterra e coadjuvada por tropas francesas pelos Estados Unidos e pelo Canadá. Mas toda a América, todo o continente americano caiu no toleiro da Revolução também. Então, Revolução Europeia, Revolução nos Estados Unidos, na América, mas Revolução que depois se estendeu ao mundo inteiro. O mundo inteiro foi se transformando em monarquias constitucionais, depois em repúblicas, e último fruto é que a proclamação, a tendência a proclamar a república no mundo inteiro. E nas poucas monarquias que restassem, o rei, o imperador, ficar sob a forma de uma figura de aparato. É como a rainha Elizabeth. Veste-se muito bem, tem um bonito castelo, tem aqueles soldados com aquele capuz, não é um capuz, é um chapéu de pele, muito bonito, fazem aquele tropa da cola, enfim, cerimônias de corte muito bonitas, mas não anda nada. Basta dizer aos senhores que a rainha ou o rei não tem o direito de assistir à reunião do Conselho dos Ministros. E os ministros resolvem tudo da cabeça deles. Numa certa periodicidade, parece que uma vez por mês, qualquer coisa, o primeiro-ministro tem uma audiência com o rei ou a rainha. E deve levar ao rei e à rainha a notícia de tudo que está acontecendo. O rei ou a rainha tem o direito de dar a sua opinião ao primeiro-ministro. Mas o primeiro-ministro não precisa responder o que pensa. Ele ouve com muito respeito e chega e faz o que quer. Quer dizer, o rei ou a rainha são meros conselheiros do ministro que deveria servir. Os senhores estão vendo que são monarquias, o tanto quanto possível, parecidas com repúblicas. São monarquias republicanizadas. Bem, e o que não é monarquia republicanizada, no mundo inteiro é república. De maneira que uma inundação republicana cobriu o mundo. Bem, este é o bloco que constitui a Revolução Francesa, com suas causas, com seus fatos e com seus efeitos. Bom, agora, esses efeitos, por sua vez, tiveram efeitos, que já não são os filhos da Revolução Francesa, mas são os netos malditos da Revolução Francesa. Qual é esse efeito? É o comunismo. Toda revolução comunista no mundo constitui a terceira revolução, e essa revolução, como os senhores sabem pela RCR, é a revolução face à qual nós estamos vivendo e em cujos estertores, em cujas transformações nós estamos todos empenhados a fundo de presenciar, etc., e estamos participando. Porque o caso da Lituânia é um aspecto da Revolução Comunista. É a implantação do regime comunista em 3 países que foram outrora independentes do Mar Báltico, porque tem litoral no Mar Báltico, e que a Rússia incorporou ao seu território e impôs o regime comunista. E nós, quando queremos que a Lituânia seja independente, é claro que queremos justiça para ela, porque ela tem direito à sua independência. Mas queremos, sobretudo, expulsar a terceira revolução de dentro da Lituânia. Ela tem bisnetos no berço. Esses bisnetos são víboras. A quarta revolução, a revolução que nasceu com a Sorbonne e que é uma revolução cultural que vai se espalhando pelo mundo inteiro e sobre a qual não há tempo de falar aqui, constitui a neta da Revolução Francesa. Bem, e se os meus cálculos... É isso mesmo, é a neta da Revolução Francesa. E se é neta da Revolução Francesa, é a bisneta do protestantismo. É a quinta descendência dessa genealogia de serpentes que começou com o protestantismo, o humanismo e a renascença. E que depois vem degringolando ladeira abaixo até a atual crise histórica e as transformações que se preparam daí para o futuro e contra as quais competirá os senhores lutarem se a história não for bruscamente interrompida pela tesoura ou pela espada do castigo divino. Venha a Bagar e venha o Rei de Maria. Então,
um verdadeiro historiador tomará esses livros e colocará numa estante pintada de preto, com todos os livros encadernados de preto, com o título História do Horror. Primeira Revolução, Segunda Revolução, Terceira, Quarta Revolução e está acabado. E terá começado uma outra era. Do reino do demônio se passará para o reino de Maria. Não sei se esta vista de conjunto se limita a expor de novo coisas que os senhores já sabem perfeitamente, que se esta está suficientemente clara. Bom, agora, o que é que havia de muito bom no Ancien Regime, portanto no regime em que tinham governado a França Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, como monarcas mais próximos da Revolução, no regime em que Maria Antonieta era rainha da França, esposa de Luís XVI, o que havia nesse regime que era muito bom? E o que é que havia nesse regime que era ruim? Bom, e que era muito ruim. Bom, o regime tinha de muito bom o seguinte: era um regime anti-igualitário. Quer dizer, toda a sociedade era marcada pela desigualdade. Uma desigualdade proporcional. Não era uma desigualdade inumana. Era uma desigualdade que tinha como fundo a ideia da igualdade de todos. E a partir desse fundo, construía a ideia da desigualdade. Qual era a igualdade de todos? Era uma igualdade natural e uma igualdade sobrenatural. Qual é a igualdade natural? A igualdade natural é que todos somos homens e que temos determinados direitos que vêm para cada um do fato de ser homem. E que nesses direitos, como todos somos homens, a esses direitos, todos os homens fazem justo. De maneira que, debaixo desse ponto de vista, nesse sentido, são iguais. Por exemplo, o direito à vida, o direito a constituir uma família bem organizada, bem estruturada, o direito de ser o proprietário dos bens que lhe vem do seu trabalho, o direito de dar uma orientação própria à sua vida, escolhendo entre as várias profissões honestas, aquela para a qual tem mais pendor, e de trabalhar honestamente como entende, e não por um regulamento estatal, como ele entende trabalhar ali. Se ele terá riscos, se ele fizer bobagem, ele terá acertos, se ele vantagens e lucros, se ele andar bem na profissão, se ele souber trabalhar bem. Isso depende da liberdade dele. Mas ele é livre de escolher, de dar à sua vida profissional a orientação que ele quiser. E assim por diante é uma porção de outros direitos que os homens, que são próprios a todos os homens. E nesses direitos, debaixo desse ponto de vista, os homens são iguais. Bem, há também direitos que decorrem do homem, para o homem, não do fato de ele ser homem, mas de ser batizado. Quer dizer, como ele é batizado, ele é membro da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, do corpo místico de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nele habita a graça de Deus. E desde que ele esteja no estado de graça, ele é um templo do Espírito Santo. O primeiro direito que o homem tem, nessas condições, é o direito de ser bem informado a respeito da fé católica apostólica romana. Depois vem o direito de cumprir todos os atos do culto católico e o direito de praticar todos os mandamentos da Igreja Católica. Mandamentos, digo mal, de Deus e mandamentos da Igreja Católica. Esses são direitos do homem que vêm para o homem do fato de ele ser católico. Bem, além disso, dentro disso, lhe cabem os direitos próprios para ele poder servir e defender a Igreja adequadamente, que lhe vem de sua condição católica. Se ele ama a Deus sobre todas as coisas, e ele tem o direito de amar a Deus sobre todas as coisas, ele tem o direito de defender a Igreja de Deus. Ele tem o direito de lutar por ela. Ele tem o direito de difundir a Igreja por toda parte. E se alguém quiser tolher esse direito, comete um crime contra o direito sagrado que toca a ele enquanto batizado. Um exemplo.
há uma situação como a da Lituânia, em que os soviéticos querem manter o seu poder lá, etc, etc. Seria uma coisa inteiramente justa que a Polônia e a Finlândia, sobretudo a Polônia, uma nação muito católica, a Finlândia também, nações católicas, a Polônia é muito maior, e a Finlândia se coligassem para fazer uma cruzada contra os russos, estabelecendo-se, indo para a Lituânia, Letônia, Estônia, e ali expulsando os russos de lá de dentro. É um direito. Ninguém tem direito, ninguém pode se opor, porque esses países praticam um ato de amor de Deus se eles fazem isso. Ninguém pode impedir de praticar o amor de Deus. Mas há mais. Imaginem, senhores, que haja um país, um daqueles Azerbaijãs que é lá pela Rússia dentro. Bem, se alguém aqui for azerbaijano, não me tome a mal a expressão muito sumária de me referir ao Azerbaijão. Bem, mas se o senhor imagina que um desses azerbaidjanos, por exemplo, alguns são muçulmanos, e declaram: aqui não pode pisar padre católico. Pode-se fazer uma cruzada a partir de um país católico. País católico nos Balcãs não há. Talvez há uma parte da Armênia é católica, e é por aqueles lados. Pode fazer uma cruzada para entrar no país do Azerbaijão. Os senhores estão vendo que essa enumeração de direitos, de tudo quanto eu estou dizendo a respeito dos direitos, como eles eram concebidos no ancião regime, tudo isso tem como pressuposto que o Estado é católico. Por que católico? Porque essas leis, sem tudo isso que eu acabo de dizer, são leis que decorrem do fato de que o Estado oficialmente declara como única religião verdadeira religião católica apostólica romana. O Estado diz: a religião católica que eu tenho é verdadeira. A religião muçulmana que vocês têm é falsa. E por causa disso eu tenho o direito de dar o livre trânsito aos missionários católicos no seu país. E se você vier me dizer que você então também tem direito de mandar os maometanos, eu digo que não tem, porque você está no erro. Os maometanos poderiam dizer: bom, mas quem prova que eu estou no erro? Quem prova que você está certo? Estude, venha cá, eu mando gente para estudar, eu mando gente para ensinar lá e vou provar. E a Igreja Católica prova tão perfeitamente que ela é verdadeira, ela prova tão claramente que as outras religiões são erradas, que não é lícito você, depois de ter bem estudado, etc., negar isso. Se negar, você peca. O direito é da verdade, não do erro. O erro não tem direito, a verdade é que tem direito. E a verdade é seguramente, por provas indiscutíveis, a verdade é a da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, não tem conversa. Bem, qual é a situação? Qual é a situação dos católicos quase até a Revolução Francesa? Pouco antes do reinado de 16 ainda, portanto. Dos não católicos na França, qual era a posição? Em séculos anteriores, no começo do protestantismo, século XVI, um tanto no século XVII, os protestantes vindos da Alemanha se estabeleceram na França. Os reis franceses daquele tempo relaxaram e não proibiram a entrada dos protestantes na França. Andaram mal, mas de fato não proibiram. E se estabeleceu o protestantismo vigoroso em várias partes da França. Isso chegou a ponto de que um candidato ao trono da França, o rei da Navarra, que era ao mesmo tempo rei de um pequeno reino no sul da França chamado Navarra, e era príncipe da Casa Real Francesa, herdou o trono. Então ele era protestante e quis subir ao trono, tomando conta do reino da França,
e transformando a França num reino protestante. Daí decorreu que se constituiu uma organização chamada Liga Católica. Essa Liga Católica era constituída de católicos de toda a França, unidos numa cruzada para expulsar os protestantes. E esse candidato ao trono, o rei da Navarra, lutou, houve guerra religiosa na França prolongada. O rei da Navarra acabou derrotado. Ele compreendeu que ele não podia tomar conta da França sem fingir que se convertiu a católico. E o baluarte da defesa da França contra a Revolução Protestante foi a cidade de Paris. E foi, sobretudo, a plebe da cidade de Paris, o povinho da cidade de Paris, que foi o baluarte da defesa da religião católica na França. Que subia ao trono com o título de Henrique IV, o rei assistiu a uma missa. Conta-se que ele disse: Paris vale bem uma missa. E a municipalidade de Paris declarou que só abriria as portas para o rei caso o rei assistisse à missa, dando com isso prova de que era católico. Ele assistiu à missa, abriram-se as portas e ele tomou conta da cidade. Mas é certo que ele depois favoreceu os protestantes de todos os modos. E tinha a intenção de propagar o protestantismo, dando um golpe na Áustria, que era uma potência germânica, e era católica, para que assim a Prússia protestante tomasse conta da Alemanha. E então França, Alemanha e Inglaterra eram os 3 estados mais poderosos da Europa, ficavam protestantes. Um homem que é julgado pelos revolucionários com extrema severidade, Ravaillac, encurtou mas subiu o filho de Henrique IV ao trono, que era Luís XIII. Luís XIII achava os protestantes muito poderosos e não julgou que era preciso debilitá-los antes de dar o golpe e acabar com eles. Luís XIV foi um monarca de muito mais pulso do que Luís XIII. E quando era o dia 1º do ano, os principais grupos do país, os principais corpos do país, iam visitar o rei, dar boas festas, etc. E os protestantes iam também. Então, num certo dia 1º do ano do reinado de Luís XIV, apresentaram-se vários corpos do ano da França, e apresentaram-se também os protestantes, metidos numas batinonas pretas, não é? Aquela coisa protestante lúgubre, horrorosa, bem? E apresentaram-se para ele para pronunciar um discurso. Luís XIV parece-me que deixou-os falar dizer o discurso. Quando acabou, ele disse o seguinte: meu avô, Henrique IV, vos amava e vos temia. Meu pai, Luís XIII, vos temia, porém não vos amava. Eu nem vos temo, nem vos amo. Fora! Dias depois, ele publicava o famoso Edito de Nantes. Edito é um decreto. Nantes, uma cidade da França. O famoso Edito de Nantes, mediante o qual eram expulsos do território francês todos os protestantes que não quisessem se converter à religião católica. Tinham um prazo, tinham que sair. E na França, o culto protestante ficou quase completamente proibido. Isso foi celebrado pela Santa Sé e pelos outros reinos católicos da Europa com verdadeiro entusiasmo. Como eu disse, esse Edito de Nantes ficou em vigor quase até a Revolução Francesa. Era um dos elementos constitutivos da ordem de coisas vigente na França e era o que dava propriamente a alma e o espírito às instituições da França. Bem, os senhores me dirão, bom, mas então as pessoas eram obrigadas a renunciar à sua religião? Elas eram o regime do crê ou morre? Não. Crê ou sai. Agora, se quiser ficar depois do prazo, a coisa era outra. Havia outras penalidades. Né? Mas aí não era crê ou morre.
sai ou apanha. Natural, não quer preencher as condições a que tem direito a Igreja Católica, como única igreja verdadeira, então saia. Se quiser ficar aqui, espada em cima. Quer dizer, um arranjo excelente. Agora, daí decorria que a sua França podia chamar-se um Estado sacral. Todos os estabelecimentos de ensino da França eram estabelecimentos oficialmente católicos. A própria Universidade de Paris era oficialmente católica. Ensinava-se ali a doutrina católica. E quando não se ensinavam coisas contra a doutrina católica, é para serem refutadas. Não é como quem expõe, querendo aceite, mas é para ser refutada. E o clero tinha uma situação oficial na França. Quer dizer, qual era a situação oficial do clero? Hoje, um padre é um cidadão como outro qualquer. Ele tem tantos direitos quanto qualquer um de nós. Naquele tempo, não. O clero tinha uma situação, todo fazia parte do Ancien Regime. Eu sei que isso depois nem está dando tempo para tratar toda a matéria, mas eu entrei por aí e vou sair por aí. Bom, o clero tinha, antes de tudo, um direito muito bonito e muito louvável, que era o direito de depender da Santa Sé. Como é parte integrante da religião católica e é o ápice da religião católica, o papado, o clero fica dependente, o clero francês é dependente do papado. E o Papa tem o direito de governar o reino, o episcopado francês. E o rei não pode se interpor nas relações com o Papa. Pelo contrário, o rei fica livre, o rei é obrigado a respeitar a livre comunicação do Papa com os bispos, dos bispos com o Papa. Bom, e, aliás, várias vezes isso foi violado por maus reis, mas a doutrina era essa. E como todo poder, segundo a Igreja Católica, todo poder vem de Deus, o novo rei, para subir ao trono, tinha que ser coroado solenemente e ungido para ser rei da França. De onde é que vinha essa unção? É uma belíssima recordação da coroação do rei Clovis da França, o primeiro rei católico. Os que se lembram disso levantem o braço para ver se é necessário dar a história. Nós podemos saltar isso. Bem, o fato é que a catedral, os lugares onde Clovis se fez batizar era Reims. E por causa disto, na lindíssima, aliás, catedral de Reims, é que os reis se faziam coroar. Os reis faziam numa cerimônia religiosa, durante uma missa rezada em Reims, estava presente todo o episcopado, muitos dignatários eclesiásticos, etc., o representante do Papa, etc., etc., e todos os representantes da nobreza e do povo, etc., estavam todos representados lá dentro da Catedral de Reims e outros fora, porque não cabiam todos dentro. E em determinado momento, com óleo com que São Remi tinha ungido Clovis por ocasião do batismo, o arcebispo que coroava o rei, ungia o rei como tenente de Deus na terra, para governar o doce reino da França em nome de Deus. E depois ele coroava, punha a coroa na cabeça do rei, e o rei se dirigia para um trono colocado num lugar alto, eminente, e quando a coroação estava terminada, ou a unção, não me lembro bem, uma das duas coisas, soltavam dentro da catedral um grande número de pombos, e para significar alegria e lembrar a pomba que tinha trazido do bico a santa ampola com o óleo com que Clovis era ungido. E era realmente essa ampola que continha esse óleo ainda no tempo dos 16. E era o óleo que tinha nessa ampola que vinha servindo para a coroação dos reis até o final, até o coração de Carlos X, já no século XIX. Bem, e
os sinos tocavam com todo o voo e abriam-se as portas, a multidão entrava e era uma alegria geral, etc, etc. E o rei depois saía em procissão da catedral e na praça pública estavam alinhados os doentes de uma doença especial chamada escrofulose, que o rei curava. Era um carisma que o rei recebia em virtude da unção e da coroação. Então, chegavam às vezes a 1000 e muitos doentes alinhados ali, em uma doença repugnante. O rei tocava no doente e fazia uma cruzinha e dizia: Le roi te touche, je te bénisse, je te guérisse. O rei te toca, Deus te cure. E eram numerosos os escrupulosos que se curavam, de maneira que isso aumentava a alegria geral. E era uma festa enorme que repercutia pela Europa inteira, a coroação de um rei da França. Bem, agora, então, esta era a posição oficial da igreja. Os padres deveriam obedecer à lei da igreja, e quando a igreja queria, ela tinha o direito de ela punir o padre. Quer dizer, se um padre cometesse um pecado grave contra a condição sacerdotal, havia prisões para o padre. Mas como o padre é uma pessoa sagrada, só pode ser julgada por padres e não por leigos. E havia, portanto, tribunais da igreja para julgar os padres. E havia prisões da igreja para manter os padres presos, com as freiras presas. E durante o tempo que o tribunal tinha condenado, né? Mas isto para assegurar a preeminência do clero sobre toda a outra sociedade. O que está de acordo com a doutrina católica, porque o clero é uma classe, é a classe alta da sociedade eclesiástica. Nós, os leigos, somos a plebe da igreja. O clero é a aristocracia da igreja. E o clero, como aristocracia da igreja, tem o direito de ser reconhecido também como tal pelo Estado. E, por exemplo, um padre que se quisesse casar, não podia, porque o casamento era nulo. A lei civil não dava valor à lei ao casamento do padre. Se o padre quisesse exercer uma profissão civil, o bispo pedia ao governo que mandasse prender o padre. Entregava para ele, mandava pôr o padre na cadeia, ou mandava pôr a freira na cadeia. Se uma freira fugisse do convento, não cumprisse os votos, cadeia. E isto era assim em todos os estados católicos da Europa. Era Espanha, era Portugal, era Itália, e enfim, todas as partes católicas da Alemanha, etc., Irlanda, tudo isso era assim. Bom, agora, como eram feitas as leis desse Estado? As leis, em princípio, eram feitas de 2 modos. Se vocês quiserem, de 3 modos. O primeiro modo era o rei. O rei era monarca absoluto, quer dizer, não precisava de licença de ninguém para fazer leis. Mas ele podia fazer qualquer lei? Não. Havia umas leis que eram chamadas Les lois fondamentales du royaume, as leis fundamentais do reino da França, que eram leis que derivavam do começo da Idade Média. E eram, em geral, leis inspiradas na doutrina católica. Nessas leis, nem o rei podia contrariar. E se ele quisesse revogar essas leis, era nulo, ninguém tinha obrigação de obedecer, e havia tribunais aos quais se podia reclamar contra a ação do rei. De maneira que havia uma proteção dos particulares nessas leis que os defendiam, uma proteção contra o poder real. Bem, e esses tribunais eram livres em relação ao rei. O rei não podia dissolver os tribunais, não podia exercer atos de violência em relação a eles. Bom, agora, outro modo de fazer as leis era a reunião dos Estados Gerais. O que vinham ser os Estados? Um Estado
era uma classe social. Então, o primeiro estado era o clero. Eu já expliquei por quê. O segundo estado, do qual eu falarei daqui a pouco, era a nobreza. O terceiro estado era a plebe. Clero, nobreza e plebe constituíam cada um estado. E pela tradição francesa, quando se convocavam os estados gerais, quer dizer, quando o rei convocava todos os estados, cada estado fazia como que um parlamentozinho próprio. O clero tinha um, a nobreza tinha outra, a plebe tinha outra. Mas se entendiam entre si, etc., para fazerem ou não fazerem leis comuns conforme quisessem. O rei podia vetar essas leis. Ele podia também acolher essas propostas de leis. Ele podia fazer uma proposta e os Estados Gerais aprovarem ou não aprovarem. Só o que tem é que se o rei vetasse uma lei dos Estados Gerais, era veto. Se os Estados Gerais vetassem uma lei do rei, ficava valendo o rei. E é claro, é rei o que é. Agora, nessa ocasião, os Estados Gerais, cada Estado, tinha o direito de apresentar ao rei queixas de como o rei estava governando o reino. Isso eram chamadas doléances ou remontrances, que eram, o doléance era o que vai mal, remontrance era censura. Vossa Majestade que fez isso, que foi causa daquilo, etc. E o rei não podia fazer nada. Ele podia mandar fechar as queixas e arquivar, mas ele não podia reclamar contra quem queixou. Havia, como os senhores estão vendo, um equilíbrio entre os três poderes. Os poderes do rei, os poderes do Estado, da nobreza, e os poderes do povo. Bem, e depois os poderes do rei. Era uma coisa equilibrada, mas com uma particularidade, é o que diz respeito à plebe. No que diz respeito à plebe tinha leis próprias também, mas eram feitas pelas associações de plebeus. Por exemplo, tudo que nós chamamos hoje legislação do trabalho, eram os próprios plebeus que faziam. Como a lei, a igreja fazia suas leis. E a nobreza, para certos efeitos, tinha também leis que eram dela e feitas por ela, de maneira tal que cada grupo social tinha uma certa autonomia. Era como se fosse uma naçãozinha independente. E como eram os impostos? Os impostos, a ideia era a seguinte: os impostos, a ideia vai causar estranheza aos senhores. E é assim que os historiadores apresentam, eles não mentem, no sentido de que a coisa foi como eles dizem. Mas eles não dão a verdade inteira. E muitas vezes não dar a verdade inteira é mentir, coisa evidente. Como era a questão dos impostos? O clero é apresentada a coisa assim: o clero não tinha impostos a pagar porque é uma classe privilegiada. A nobreza não tinha impostos a pagar porque era uma classe privilegiada. O povo não é uma classe privilegiada e, portanto, todos os impostos são pagos pelo povo. Parece uma injustiça berrante. Então o pobre paga o imposto e o marquês fica se enfeitando e comendo dinheiro, e o padre fica, nas suas horas vagas pelo menos, se abanando e não fazendo nada. E eles não pagam imposto, pagam o pobre. Isso é de bradar ao céu e clama a Deus por vingança. É para quem não conhece a história. Para quem conhece é diferente. O clero tinha que pagar por sua própria conta todas as despesas que são feitas hoje em dia, nos estados modernos, pelos países, pelos ministérios da saúde pública e da educação. Quer dizer, todos os hospitais e casas de caridade do reino tinham que ser mantidas pelo clero. E é preciso dizer, entre parênteses, que a França era dos países onde melhor era a rede hospitalar. Não sei se os senhores sabem que os hospitais são uma criação da Igreja Católica. O primeiro hospital que houve no mundo foi de uma católica chamada Fabíola, no tempo dos romanos. Antes disso, ninguém se incomodava com os doentes. Nosso Senhor Jesus Cristo é que pregou a compaixão com os doentes, etc., etc., nasceram os hospitais.
nasceram, por assim dizer, do coração da igreja. E a igreja mantinha tudo isso. Ela tinha rendas, porque ela tinha prédios, tinha terras, tinha etc., com que ela tinha que manter isso, e ela recebia esmolas. Mas se não desse, ela tinha que entrar com o que é dela. Quer dizer, um peso pesadíssimo. A nobreza. Alguns do senhor pensam aí, agora chegou o ponto. Porque com o clero vai lá, eu compreendo, etc., etc., serve a modernidade, mas para a nobreza. Você aparecerem todos bem vestidos, de peruca branca, de sapato de verniz, com salto vermelho, fivela de prata, e dançando minueto, e não paga imposto. Que conversa é essa? A nobreza tinha essa situação. Quando havia guerra, quem ia para a guerra eram os nobres. Eles é que pagavam do próprio bolso o batalhão que eles eram obrigados a manter para o rei. De maneira que, para esse batalhão, o rei não tinha direito de mobilizar todos, não. Pagava quem queria ia para a guerra, quem não queria não ia. O plebeu não tinha serviço militar obrigatório, o nobre que tinha. E as guerras, relativamente, debaixo de certo ponto de vista, relativamente, eram mais mortíferas naquele tempo, porque não havia recursos hospitalares, não havia desinfecção, e o número de soldados feridos que morriam de infecção era uma coisa colossal. De maneira que depois um soldado ficava, por exemplo, aleijado, ele levava uma vida miserável, pela razão seguinte: naquele tempo estavam começando apenas a usar muletas. Ele ficava em casa. Você pode imaginar o que é uma coisa dessa. Cadeira de rosa ninguém usava. Era uma vida de prisioneiro para a vida inteira. E isso por ter protegido o país. Quer dizer, eu tenho certeza que já muita gente hoje, que se ficasse garantida contra a obrigação de ir para a guerra, preferia ficar plebeu do que ser nobre. E todas as despesas pagas hoje pelo Ministério da Guerra, da Marinha, etc., naquele tempo eram por conta da nobreza. Então eles não pagavam impostos porque pagavam serviços públicos caríssimos. E era uma coisa equivalente. Essa parte, a maior parte dos historiadores para curso secundário não ensina. Se eles querem ver a prova que não ensina, aquele que tem aprendido isso em curso secundário, levante a mão que eu quero ver. Ninguém. Para vocês verem, aqui tem gente de tantos países, e nenhum dos países mencionam isso. Essa era a verdade. Bom, agora, qual era, então, por que a Revolução Francesa? Por que ela nasceu e como é que ela se estendeu? Acontece o seguinte, que a concepção católica da vida era profundamente impregnada no espírito do homem medieval. E segundo esse espírito, a vida não foi feita para o prazer, a vida foi feita para o heroísmo. A vida foi feita para conhecer, amar e servir a Deus. E, portanto, cumprir os mandamentos. E, portanto, levar a existência dura e difícil que o católico deve levar. Todas as condições de vida levam ao sofrimento. O celibato tem suas privações e tem suas lutas para manter a castidade. O casamento tem lutas tremendas. O esposo aguentar a esposa e a esposa aguentar o esposo não é brincadeira. Só eles veem isso pelo número de divórcios que há por aí. É porque custaram para se adaptar, não se adaptaram. Se não houvesse divórcio, estavam se aguentando por aí. E é obrigação de se aguentar. É duro. A vida do católico é dura. Um outro é ladrão, fica rico depressa. O católico, quando enriquece devagar. E passo a passo, porque não pode roubar. Daí para frente, a vida do católico é dura. Mas o católico tem um senso moral alto. E ele tem a alegria de viver conforme a vontade de Deus, conforme os mandamentos, com a consciência em ordem, que ele prefere a qualquer prazer. Daí vem para ele a felicidade dele na terra. Mas o principal elemento da felicidade dele na terra é a convicção de que ele, de fato, vai para o céu quando morrer, se ele cumprir todos os mandamentos. E ali ele vai ter uma felicidade eterna e inesgotável. Quer dizer, mais uma vez, está tudo baseado na fé. Se o católico tiver fé, ele é o mais feliz dos homens.
Mas São Paulo disse muito bem: se nossa fé fosse vã, nós seríamos os mais infelizes dos homens. É verdade. Porque levar essa vida dura, para depois ir para um céu onde toda a caralhada está junta e levou a mesma vida que nós, então vou levar a vida do canalha. Agora, cair para o inferno? Os senhores já pensaram? Se isso é negócio? Quer dizer, assim o católico concebia sua vida, como uma batalha, como uma luta. E a vida era séria, e a vida era cheia de deveres, e o católico amava o dever, e a dignidade do católico consistia exatamente em amar o dever. Bem, com o Renascimento, e com o humanismo, com o protestantismo, o católico passou a ter horror ao católico. O europeu passou a ter horror ao cumprimento do dever, e achar que a vida era só para o gozo. E, por causa disso, antipatizar com a Igreja Católica, que impõe uma série de deveres. E, por causa disso, uma corrente... França, e a polícia não perseguia, os reis não reprimiam. Bem, e com isso tudo junto, acontecia que a onda anticatólica cresceu muito. E essa onda anticatólica, levada pelo gozo e pelo desejo de não cumprir os deveres, o pai é o rei dos filhos e o rei é pai dos pais. Quer dizer, tocava o rei proteger os pais e tocava os pais educar os filhos para respeitarem o rei. É sempre o sentido de cooperação. Bom, e por causa disso, quando um filho andava em más companhias, quando o filho começava a pôr fora o dinheiro do pai, quando o filho fazia ações que davam ao pai o medo que ele de repente ficasse criminoso, quando a mulher andava namoriscando e o marido tinha medo que ela prevaricasse, quando o marido começava a gastar os bens da família, enfim, qualquer coisa que perturbasse a vida da família, as pessoas que tinham queixa a fazer podiam reclamar ao rei. E se estabelecia um processo secreto, para não ser divulgado, para não ficar mal para ninguém, que subia até o rei, de tal família que se queixava que tal filho tinha feito isso, que tal outro fazia aquilo, etc, etc, e pedia ao rei um tempo de prisão para aquele que anda mal. Mas a prisão não era o Carandiru de hoje, era uma coisa inteiramente diferente. Era uma reclusão até que aquele ou aquela sossegasse e tomasse juízo, sabendo que se continuasse depois voltava para a prisão de novo. E então a parte contra a qual havia queixa tinha o direito de se defender. O rei ouvia também. Mas se o rei entendia que o filho estava andando mal mesmo e que o pai tinha razão, atendia o pedido do pai e mandava prender da Bastilha 1 ano, 2 anos, 5 anos, conforme fosse a coisa. E às vezes era mais, porque eram sujeitos tarados, perdidos, que só ficando presos não faziam toda espécie de loucuras. Bem, o rei mandava prender essas pessoas na Bastilha com uma letra, uma carta escrita por ele ao diretor da Bastilha, mas com fórmulas já impressas, só preenchiam os nomes. No Sr. tal, diretor da minha prisão da Bastilha, eu lhe ordeno que mande prender, pelo prazo de tanto tempo na Bastilha, na minha prisão da Bastilha, o senhor fulano de tal. Para não difamar o homem, acrescentava, porque tal é meu bel prazer. Quer dizer, é para poupar, para não dizer qual é o crime, para não ficar influido. A prisão da Bastilha é uma prisão muito singular, porque conforme as posses do prisioneiro, ele podia levar os móveis dele, podia ter numa sala dele com cortina, com tapete, com tudo, podia mandar vir comida dos melhores restaurantes de Paris se ele tivesse dinheiro. A única coisa que tinha é que ele estava proibido de sair, estava proibido de fazer besteira. Quer dizer, a Bastilha tinha o sentido de uma reclusão para os sujeitos não fazer loucura. Era uma espécie de corrimão numa escada. Não era uma jaula para prender uma fera. E por causa disso, nas horas de lazer, eles podiam se encontrar no pátio da Bastilha, passear lá dentro, podiam subir
as torres e as muralhas da Bastilha, que era uma velha fortaleza medieval, e de lá ver gente que eles conheciam, saudavam de longe, etc. Só que grade é grade. E quando dava a hora do sino, voltava para a cela. Na cela eles tinham biblioteca, podiam escrever cartas, podiam receber visitas nos dias de visita. Daí não era infamante ter estado da Bastilha, como por exemplo infamantes que pararam no Carandiru. Era como um menino que passa um tempo no internato. Quer dizer, fica lá, não é gostoso, mas é tão pouco ruim quanto possível. É uma prisão de pai, porque o rei é pai dos pais e protege os pais contra os filhos. Bem, a fortaleza era enorme. No tempo da Idade Média ela tinha servido para manter a defesa de Paris. Era um dos elementos da defesa de Paris. Quando entrou o período das armas de fogo, as velhas fortalezas medievais perderam muito de sua utilidade militar. E então ela deixou de ser fortaleza e passou a guardar o tesouro real. A coroa, as joias da coroa, o ouro que o rei tinha, etc, etc, guardados da Bastilha. Com o tempo isso deixou de ser assim e passou a haver ali essa prisão de Estado. Mas o povinho conhecia pouco isso e espalharam máfias tremendas contra a Bastilha, dizendo que havia gente lá presa há tanto tempo que ninguém mais sabia, estavam apodrecendo lá em prisões terríveis, que havia castigos horrorosos, que havia um homem obrigado a usar uma máscara de ferro o tempo inteiro, porque o rei não queria que soubesse quem ele era, mas que de fato era um irmão gêmeo do rei, que era muito parecido com o rei, que não queriam que aparecesse, porque não sabia, sabendo o gêmeo, quem que era o verdadeiro rei. Então, para evitar uma guerra civil, esse homem era obrigado a ficar de máscara. E quando entrasse alguém no quarto para falar com ele, tinha que bater antes para dar tempo a ele para fivelar a máscara no rosto. E ele só podia falar através dessa máscara. Mas uma série de coisas dessas, cada uma mais maluca do que a outra. E como a corrente dos enciclopedistas, desses ateus que eu falei aos senhores, era republicana, murmurava muito contra a realeza, contra a nobreza, eles começaram a espalhar o boato de que a Bastilha era um antro da tirania e que para quebrar o poder absoluto do rei era preciso invadir a Bastilha e libertar todos os presos da Bastilha. Então, já desde o dia 13 de julho, começa uma efervescência de desordeiros pagos, naturalmente, uma efervescência de desordeiros para pedir para a Bastilha se entregar, porque do contrário eles atacariam, etc. E a Bastilha tinha canhões que podiam dispersar esses desordeiros facilmente. Eles sabiam, mas eles sabiam tão bem que o rei Luís XVI era benigno, quase até burrice, que eles não temiam os canhões. E depois de entendimentos com o governador da Bastilha, um tal Monsieur Delaunay, eles conseguiram, afinal, que baixasse a ponte levadiça e que entrassem os representantes do povo para falar com Delaunay. Quando baixou, entrou o povo inteiro. E então espandongaram, quebraram, etc, etc, e tiraram os presos. E colocaram os presos em espécie de pranchas de madeira grandes para fazer passear por Paris os presos para verem as pobres vítimas da Bastilha, pobres vítimas do terror real, como era uma coisa horrorosa, etc, etc. Um era um velho com uma barba branca enorme. Então esse pobre velho contava que tinha entrado mocinho, que ele mesmo não sabia por que era, e que estava abandonado lá, etc, etc. Hoje está provado que esse velho nunca tinha estado na Bastilha, que era alugado para isso. Era um velho barbado que tinha encontrado lá e que estava alugado para isso, comodamente deitado sobre um colchão carregado pelos outros e que ganhava dinheiro para isso. É uma profissão agradável. Está deitado num colchão, passear pela rua e depois que chega a noitinha, deixa em casa, ele está com o bolso cheio para mandar ver um bom jantar, vive-se bem assim. Bom, e eles mataram vários da guarnição da Bastilha e levaram preso o Monsieur Delaunay para eles dar explicações às autoridades populares sobre como era a Bastilha. Mas no caminho, eles mataram o Monsieur Delaunay, de maus tratos, etc, etc, sem razão nenhuma, porque ele cedeu o tempo inteiro. E com isso, a Bastilha ficou vazia,
E mais tarde, um pouco depois, eles empreenderam a demolição da Bastilha. E das pedras da Bastilha faziam assim bastilhinhas pequenas que reproduziam a velha fortaleza e que eram vendidas por artesãos, etc., a preço muito bom. E todos os revolucionários queriam ter uma Bastilha na sua própria sala para enfeitar. Bem, esses acontecimentos em Paris simbolizaram a queda do poder absoluto. Quebrada a Bastilha, estava quebrada a monarquia. E o resto foi apenas uma história de derrotas, uma depois da outra, até chegar a proclamação da República, a decapitação do rei e da rainha. Era a Revolução Francesa que estava consumada. Há dois fatos que mostram bem o rei, que era apresentado como uma fera. Que espécie de rei era esse? Ele tinha um diário em que ele registrava os fatos passados no dia. No dia 14 de julho registra nada. No dia 15 de manhã, essas notícias todas chegaram a Versailles. Só no dia 15. E um dos camareiros do rei, o Duque de La Rochefoucauld, quando chegou a hora do rei levantar de manhã, foi comunicar a ele o que tinha passado. E ele comunicou, e o rei disse, mas é uma revolta. O La Rochefoucauld, que era a quinta coluna, e era do lado revolucionário, disse a ele, não, majestade, não é uma revolta, é uma revolução. De fato, não era uma revolução, era a Revolução Francesa. Aí está lembrado a Bastilha, está lembrado tudo mais. E os senhores podem ir dormir tranquilamente.